Fala galera, estamos de volta. Pessoal, dando continuidade à aula sobre Grécia, né, que nós falamos na aula anterior, muito a respeito de Atenas, né, a respeito da democracia ateniense, de como ela se constituiu, né, e qual era o cenário da época, a figura dos legisladores, o contexto em que ela vai surgir, né, e nós vimos também o contexto da Grécia, né, como a Grécia como uma grande região, ainda não constituída como um Estado-nação, mas com várias cidades-estado independentes entre si, né, que tinham ali uma autonomia, né, e principalmente uma liberdade na sua organização política, na sua organização administrativa. E aí fica muito claro, quando nós vamos falar dessas distinções, né, dos elementos também que unem a enquanto povo, né, tanto a questão linguística como a própria questão da religiosidade. Então, em cidades-estado, geralmente a gente usa como exemplo para colocar em prática a tamanhas diferenças e liberdades que tinham essas cidades para se organizar. A gente coloca como exemplo de um lado Atenas, é uma cidade voltada para a filosofia, voltada para a democracia, voltada para valores realmente imateriais, aquilo que o tempo não poderia corroer, né? Enquanto de outro lado a gente vai ver Esparta voltada para essa questão militar. E é isso que a gente vai discorrer a partir de agora, né? Anteriormente falando sobre Atenas e agora falando também sobre a formação de Esparta e um pouco dessa sociedade que viveu na Grécia Antiga. Vamos lá? Pessoal, Esparta então, região da Lacônia, né, região da Micênia ali, fundada pelos Dórios por volta do século IV a.C. Dórios esses, né, que num passado, né, de formação da Grécia em si, vai causar uma grande diáspora, é um povo voltado para a guerra na época, e que vão dar origem aos espartanos. Não fugindo dessa regra, vai ser um povo voltado realmente para a questão bélica, para a questão da guerra, para a questão do enfrentamento. Por isso vai se desenvolver uma sociedade oligárquica, né, baseada aí num governo de poucos e para poucos, assim como o militarismo, ou seja, a formação militar desde a mais tenra idade, né, dos seus filhos ali, dos filhos mesmo de Esparta, que vão compor o exército espartano. Né, uma cena no 300 de Esparta, né, em que o Leônidas, até então rei de Esparta, pergunta qual era a ocupação dos atenienses. Né? Os atenienses, cada um tinha ocupação. Um era sapateiro, outro era filósofo, outro era professor e tudo mais. Né? Ele se volta ao exército espartano e pergunta qual era a profissão deles, qual era a ocupação. E aí todos gritam em alto e bom som que eram guerreiros, que eram soldados. Afinal de contas, não tinham outro ofício senão ser armados para a guerra desde muito cedo. E a gente vai falar sobre isso. É uma sociedade que vai se basear também no escravismo, assim como Atenas, né? E aí nós vamos ter algumas peculiaridades quanto à questão da escravidão em Esparta. Vai ter algumas semelhanças, a escravidão continua sendo por dívida e continua sendo por guerra, tá? Só que vai ter um diferencial. Quem vai compor o grupo dos escravos em Esparta são os ilotas. Né? Ele no rodapé da página está descrevendo quem são os ilotas. Diferentemente de Atenas, os ilotas eram escravos públicos, ou seja, eles não pertenciam a alguém, eles pertenciam ao Estado, eles pertenciam ao governo. Só que acabavam prestando serviços, né, para os esparciatas, né, que era a elite rural, aqueles que de fato mandavam em Esparta naquele momento. Enquanto em Atenas, os escravos eram propriedade particular, pertenciam a outra pessoa, tá? Diferentemente do que ocorria em Esparta. Em Esparta também vai haver a presença dos periecos, né, que eram comerciantes e artesãos, né, que não recebiam essa educação militar e pagavam boa parte dos impostos para manter toda a estrutura funcionando. Né? Em Esparta também vigorava uma diarquia, a figura de dois reis, né? Um rei encarregado da administração da cidade e outro rei especificamente cuidando da parte bélica, da parte de guerra, de confronto, de conflito. Né? Dentro dessa estrutura política ainda havia a formação de alguns conselhos, no caso Gerúsia, né? Um conselho de anciãos, homens com mais de 60 anos, né? Que eram chamados aí de gerontes,
que ajudavam ali na administração, assim como os élfos, que eram uma espécie de fiscal, de conselheiro também, que eram eleitos anualmente, né? E na Ápila era onde essas assembleias se organizavam, né? Era uma assembleia que se organizava para decidir e aprovar as leis que seriam colocadas em prática e todos os cidadãos, né, todos os espartanos deveriam seguir. Como eu disse anteriormente, Esparta vai ser notoriamente marcada por uma educação militarista. Para vocês terem uma ideia, né, os homens, os meninos, já com 7 anos de idade, eram entregues ao exército. E ali passavam, né, desde o final da sua infância, início da adolescência, a vida adulta, somente com 30 anos, depois de ter servido ao exército, é que de fato eles poderiam exercer sua cidadania. Então percebam aí uma diferença entre ser cidadão em Atenas e ser cidadão em Esparta. Em Atenas, com 18 anos, né, sendo homem, sendo ali filho de atenienses, se constituía cidadão, poderia participar da vida política. Em Esparta, isso demora mais. Acreditava-se que demorava-se mais para esse amadurecimento. Então, vai passar por toda a questão militar, por toda a formação de caráter, toda a formação de pessoa, para depois, sim, com 30 anos, poder ter alguma participação política dentro desse contexto. Tá? Então, Esparta vai ficar conhecido também com o culto ao corpo, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Afinal de contas, as pessoas envelhecem, morrem, isso se perde ao longo do tempo. Ao contrário de Atenas, que vai privilegiar a busca pela filosofia, a busca pela razão, a busca por aquilo que é imaterial, aquilo que está no campo das ideias, que vai se perpetuar e até hoje é símbolo, né, e é sinal de forma de organização de governo, como exemplo, a democracia. Né? O culto ao corpo era em Esparta, que inclusive crianças com alguma deficiência, principalmente deficiência física, não representavam em si um fardo para a sociedade. E, geralmente elas eram sacrificadas, elas eram eliminadas, né, num sacrifício chamado de eugenia. Elas eram tiradas de um alto de um penhasco. Né? Por quê? Porque não serviam, não serviam para compor, né, as fileiras do exército espartano. Sendo assim, a criança que não conseguisse, né, erguer o escudo e empunhar uma espada não servia para viver, porque ela não servia para servir no exército. Então essa era bem a lógica dessa cidade, que vai ser notória a sua participação em vários conflitos, principalmente na defesa da Grécia, mas principalmente na questão da formação do bom soldado, a formação do guerreiro. Né? Quem viu aí o filme 300, eles deixaram muito claro, né, com os gráficos e com a presença de vários atores ali, que o culto ao corpo é essencial. Então, a questão de alimentar a mente, de buscar na filosofia, buscar nos pensadores uma forma de ocupar o tempo, não era a principal ocupação aí dos espartanos, que estavam muito mais voltados a essa questão do aprimoramento físico e da formação de um bom soldado. Tanto é que dentro desse período, dos 7 aos 30 anos, praticamente aí, dentro dessa formação, os jovens espartanos passavam por vários ritos de passagem. Inclusive, um desses ritos, eles tinham que sair ali por volta dos 15, 16 anos de idade, eles tinham que sair à noite, né, numa missão, invadir a casa dos ilotas, que eram os escravos, né, e matar alguns ilotas. Tá? Isso tinha duas finalidades. Uma era controlar o número de escravos, para que eles não excedessem o número de cidadãos e pudessem, de fato, impor algum problema para a administração da cidade. E outra forma também era um rito de passagem onde atestava a bravura e, de fato, a competência de todos os ensinamentos que foram passados por isso, né, e manteria a sua postura no exército até chegar ao ponto de poder servir não só no exército, mas também como um cidadão em Esparta. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro as principais diferenças entre essas duas cidades, que representavam num todo, tá, toda essa diferença de organização, essa independência, onde essas cidades tinham essa autonomia para se organizar. E aí cada um vai seguir aquilo que era a sua própria vocação. Assim, Atenas seguiu um caminho, Esparta seguiu outro, até pela própria formação dessas duas cidades. Né? Então a gente vai continuar nas próximas aulas, ainda falando sobre Grécia,
mas já entrando aí na aula 3, que a gente se vê daqui a pouco. Abraço!